Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing Digest. Hoje temos mais duas fantásticas entrevistas com Fernando Mendes do Cowork Lisboa e João Duarte, CEO da Young Network. Vocês não querem perder o que estes dois senhores têm para dizer. Até já. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing Digest. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais duas fantásticas entrevistas do 16º Congresso Nacional de Marketing com Fernando Mendes do Cowork Lisboa e João Duarte, CEO da Young Network. Mas antes de irmos às entrevistas, já sabem, tv.appm.pt, onde podem fazer todas as subscrições, ou aqui mesmo no YouTube, subscrever no botão vermelho abaixo. Hoje temos então mais duas entrevistas, primeira com Fernando Mendes do Cowork Lisboa, que nos vem explicar este fantástico novo mundo de trabalhar fora de casa, e João Duarte, CEO da Young Network, que nos vem mostrar um pouco da visão das agências que têm sobre as empresas. Meus amigos, não querem perder estas palavras sábias que aí se seguem. Até o próximo episódio. Até já! Olá a todos, bem-vindos então a mais uma entrevista, agora com João Duarte, CEO da Young Network. João, parabéns pelas intervenções na mesa. Uma das intervenções que fez foi relativamente à pouca inovação, ao pouco arrojo que há por parte das empresas portuguesas, que não vem de agora, mas que vem de algum tempo. Sente isso por parte do mercado empresarial? Sim, não sinto de agora, mas sinto já desde sempre. Não temos essa atitude inovadora. Claro que podemos sempre, depois há sempre exceções e poderíamos aqui dar algumas exceções, como por exemplo a Renova, que é um ótimo exemplo, que tem um CEO, que é um CMO, portanto é um 2 em 1, mas não há essa cultura de inovação, não há essa cultura de criatividade, de tentar e errar, ou pelo menos não há um nível que chegue a ter dimensão. Ou seja, provavelmente há muitas empresas em Portugal, como em todo lado, muitas startups, e obviamente faz parte da gente de qualquer startup tentar e errar, tentar e arriscar, mas mesmo em Portugal, que é conhecido por um país dos empreendedores, mas o país dos empreendedores que na sua maioria é montar cafés, não podemos chamar isso uma cultura de empreendedorismo. Outra das questões que o João frisou, que é a importância dos dados, não é? E muito da cultura portuguesa do achar e de haver posições de topo, como os CEOs e CMOs, que funcionam muito nessa base do achar, em vez dos dados. Há muita importância. A informação e o conhecimento, nesse caso até mais a informação, que depois resulta em conhecimento, é fundamental, obviamente. Toma-se muita decisão com base de para onde é que sopra o vento, e é preciso mais dados, porque aquela nossa percepção, o grupo onde nos inserimos, as pessoas com que nos damos, não é necessariamente o que representa o consumidor. Eu ia dizer o povo / consumidor, nós também somos o povo e somos o consumidor, mas não representa o consumidor como um todo, e é preciso dados mais concretos e também mais informação, dados concretos, compilados, trabalhados, e depois também só com esses dados não se vai a lado nenhum. Depois é preciso olhar para eles e ter os tais insights, as tais ideias, colocar alguma criatividade por cima disso. A criatividade não aqui no sentido, no painel falou-se muito a criatividade em sentido restrito ou sentido estrito, e o sentido estrito é que isto é os criativos, não a criatividade. Qualquer gestor pode ser criativo, qualquer pessoa em qualquer função pode ser criativo. Criatividade é fazer de uma forma diferente, pegando muitas vezes, juntando coisas que já são feitas, juntando peças. No fundo é um agregado de toda criatividade nos processos, por exemplo, pode haver muita criatividade nos processos, e essa não é tida como criativa, mas é também criatividade. Na parte final, o João deixou enumerou alguns pontos, nomeadamente a atitude perante o risco por parte das empresas, a flexibilidade até do próprio budget, porque falava das ideias melhores e daquelas que depois acabam por não avançar, tendo em conta que há uma limitação de budget. Eu defendo muito que uma parte do budget, isto é quase como estar aqui a falar em econometria, não é? Não vou estar aqui a amassar, também não sou o maior conhecedor, mas que nós temos de deixar uma parte para coisas que não são explicadas, ou seja, para o desconhecido. Diria que era bom olharmos para os budgets e dizer, ok, 50%, 60%, 70%, 80%, ou o que for, está alocado, mas 20% ou 30% é para tentar coisas novas. E estas ideias novas, estas ações novas, estas ativações novas, poderemos não ter de a saber em outubro ou em setembro. Sabemos que temos lá o budget para isso, podemos não saber exatamente para quê. Bem, há de ter alguma finalidade esse budget, mas podemos não ter necessariamente a ideia concreta. É o que eu dizia na apresentação. Se nos apresentarem em maio a ideia mais criativa ou a melhor ideia para o meu negócio,
não vou aceitar porque tenho o budget fechado. E isso é um bocado imbecil, não é? E limitador, não é? Por parte para as agências. Só para terminar, uma questão que também se falou, que é a reação das próprias empresas aos insights e aos dados que existem, nomeadamente no mercado mobile, em que já está perfeitamente instalado, mas que ainda há muita reticência por parte das empresas em apostar nessa vertente ou nessa área de comunicação. As empresas aqui funcionam um bocadinho como a igreja, não é? Só toma aquilo como verdade no fim de se matar não sei quantas pessoas na fogueira, isto fazendo analogia com o antigamente. Ou seja, a Terra era plana e foi plana durante muito tempo até finalmente aceitarem. E com as empresas e com os marketeers dentro das empresas é mais ou menos a mesma coisa. Já está a acontecer, já há estudos, já sabemos que o mercado é darwinista, é evolucionista, mas se fomos capazes de dizer que o mercado continua a ser criacionista. Muito bem, João, muito obrigado. Nós voltamos a ver no próximo episódio. Até já. Obrigado. João, muito obrigado. Olá a todos, bem-vindos então aqui ao Congresso Nacional de Marketing. Estamos aqui com Fernando Mendes, fundador do Cowork Lisboa, e que nos vai explicar um pouco, Fernando, o que é o Cowork e o que é que faz aqui também um pouco nesta conferência. A resposta mais rápida é dizer sempre que é um espaço partilhado de trabalho e partilhado por profissionais de todas as áreas. Estava a lembrar sobretudo de uma corrente que agora global, que vai dizendo que coworking não é um espaço, não é um nome, mas sobretudo um verbo, é to coworking, e portanto corresponde a uma nova atitude perante o trabalho e novas formas de trabalhar. Esta é uma melhor descrição do que dizer que são mesinhas, secretárias e cadeiras para as pessoas trabalharem, porque é de facto muito mais do que isso. As pessoas naquele espaço, e desde 2010, nós abrimos em 2010, o que as pessoas fazem naquele espaço ultrapassa largamente o conceito do que é trabalho, ou do que nós consideramos trabalho até agora, não é? E há essa visão muito importante. Nós tivemos a oportunidade de ver aqui num congresso um vídeo sobre surfistas, o Cowork, e teremos a oportunidade depois de partilhar com a audiência. O Cowork é um bocadinho um espaço também de surfista, não é? Toda a gente trabalha com um certo brilho. De forma metafórica, sim, essa ideia, por já é uma ideia muito próxima do que é o freelancer, a ideia de reagir a cada uma das ondas que lhe aparecem pela frente. E sim, esse é o modo constante de trabalho da maior parte daquelas pessoas, mesmo quando nós também não temos só freelancers, temos pequenas empresas também, e até algumas empresas com alguma expressão, mas que apesar de serem empresas e constituídas por vários indivíduos, nós mantemos essa relação a um nível individual. Portanto, mesmo quando entra uma empresa de quase 5 pessoas, nós fazemos sempre questão de explicar que no nosso modelo é preciso que eu, em particular, tenha uma relação individual com cada uma das pessoas. Não permitimos a entrada de uma empresa que depois represente uma espécie de espaço negro, uma zona meia morta ou cinzenta do espaço. Não permitimos isso. E é uma questão importante, peço desculpa, ainda é o coworking, ainda é uma forma de trabalhar contra a corrente, ou já começa a ser encarada como uma forma alternativa e bastante viável de trabalhar em Portugal? Sim, completamente. Eu acho que durante muito tempo começou, como todas as tendências, de certa forma marginal. As tendências começam quase todas assim, não é? São um pequeno grupo que lança uma coisa qualquer e depois ela vai contaminando outras áreas. Neste momento sente-se completamente essa contaminação. O que estamos a assistir é claramente não queria dizer um combate, mas há uma dicotomia entre o mundo formal e o mundo informal, e claramente o mundo formal, o mundo das grandes instituições, das grandes empresas, começa a olhar para esta coisa que era apenas uma pequena tendência e que se transformou neste momento a uma escala global. Os espaços de cowork duplicam todos os anos. E os últimos números nos Estados Unidos, por exemplo, falam de mais de 44,7 milhões de freelancers independentes que precisam de um espaço para trabalhar deste género, quando a oferta nos Estados Unidos não chega aos 100 mil postos de trabalho. Está aqui muito espaço para crescer ainda, e esta realidade de trabalhar deste modo vai também começar a contaminar a própria vida das empresas, que começam com uma força de trabalho que é móvel e flexível, que não precisa de vir todo. Nós temos um bom exemplo aqui em Lisboa com a Microsoft e outras empresas que têm um escritório formal, físico, que não pode albergar todos os colaboradores que eles têm. Portanto, a maior parte dos colaboradores diariamente trabalha em cafés, em espaços de cowork, onde bem lhes apetece. Porque isto o paradigma é esse, o trabalho deixou de ter uma geografia, trabalha-se em qualquer sítio. E que mensagem agora para terminar é que deixa àqueles que estão ou numa fase final da vida académica ou que estão também já numa fase profissional em que pensam mudar, que mensagem é que deixam para este novo método de trabalhar e que têm alguns receios, obviamente, daquilo que possa acontecer, não é? Se mantenham abertos a todas as possibilidades, outra vez manter essa ideia da onda e de reagir a cada uma das ondas. Eu nunca fiz surf, mas sei que cada onda se surfa de uma determinada maneira e uma onda permite fazer esta manobra ou aquela, a outra já não permite. E se a onda é pequenina, usa-se uma prancha longa, se a onda é grande, ou fugimos ou usamos uma prancha mais rápida.
é uma boa metáfora. Eu acho que, sobretudo para jovens acabados de formar, eu diria que aliviem um bocadinho a tensão e a ansiedade que vos põe em cima também, porque há essa tensão e esse peso que é passado muito para quem se forma, sobretudo com esta coisa terrível e injusta de não se dar uma oportunidade, por exemplo, a alguém jovem porque não tem experiência, e como não tem experiência também não vai ganhá-la, e portanto anda naquilo ramo-ramo durante uns anos. Perdão. Quando sabemos hoje em dia que alguém que se forma numa determinada área tem que estar preparado para, num espaço de 5, 10 anos, passar por outras áreas também. Portanto, o que eu diria como conselho é mantenham-se abertos a todas as possibilidades, não recusem nenhum tipo de formação extra, mesmo que seja informal. Aliás, procurem-na ativamente, porque vão precisar de saber um bocadinho de tudo. Vão ter aquilo que um amigo há uns anos me dizia, que é ter uma espécie de cultura pirilampo. Ninguém é absoluto especialista numa determinada coisa, ou pode escolher até ser absoluto especialista numa coisa, mas também tem que ter um conhecimento global de muitas outras. Não é possível já aquele profissional que só sabe fazer uma determinada coisa da mesma maneira e durante 5 a 10 anos. Isso não vai acontecer mais. Muito bem. Muito obrigado, Fernando. Nós voltamos a ver no próximo episódio. Até já.